Olá, obrigada pela sua companhia. O repórter Canção Nova de hoje mostra a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e sua riqueza cultural, religiosa e histórica. A primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade é um verdadeiro símbolo do período colonial. A cidade oferece muitas histórias aos visitantes. Para entender a importância política da antiga Vila Rica e a construção da fé do povo brasileiro, nossa equipe visitou igrejas e museus da cidade. Das famosas igrejas construídas no século XVIII durante o ciclo do ouro. E você vai conhecer o oratório escolhido para ficar no quarto que hospedou um dos papas, hoje santo da igreja. E como a culinária de Minas Gerais é um diferencial do estado, a gente vai te ensinar a fazer uma receita típica, bambar de couve. Já ouviu falar? Fique comigo e confira tudo a partir de agora. O repórter Canção Nova está no ar. O repórter Canção Nova de hoje te convida a fazer uma viagem por uma das cidades históricas mais importantes do país. Vamos a Ouro Preto. Famosa por sua arquitetura colonial, pelas igrejas barrocas e museus, o município foi construído no auge do ciclo do ouro. A cidade é símbolo do período colonial brasileiro e tem muita história para contar. Casario colonial, igrejas monumentais e as famosas ladeiras. Caminhar por Ouro Preto é fazer uma viagem na história, mas para entender como a cidade se tornou uma das mais importantes do país, é preciso voltar no tempo. A história da antiga Vila Rica começou no século XVII, quando um grupo de bandeirantes encontrou as primeiras amostras de ouro no córrego do Tripuí. Com essa notícia, você tem um monte de pessoas saindo de vários lugares, tanto da metrópole quanto da colônia portuguesa, para aquela região. E esse movimento de pessoas fez com que o antigo Arraial se tornasse a cidade que nós conhecemos hoje, com o passar do tempo. Então, você tem várias localidades que foram criadas através da passagem dos bandeirantes que estão saindo da capitania de São Paulo em busca de ouro, de riqueza, do aprisionamento de indígenas e também da ocupação do território. O vilarejo que deu origem à cidade tinha como símbolo a bandeira de Antônio Dias. Os bandeirantes chegaram no local no dia de São João e construíram uma capela em homenagem ao santo. Imediatamente, a coroa portuguesa começou a demarcar as terras para iniciar a exploração do ouro. Formavam-se, então, pequenos arraiais. Em 1711, a cidade foi oficialmente fundada. Na época, era conhecida como Vila Rica de Albuquerque. Ao contrário do que muitos pensam, a cidade começou nesses dois núcleos, né? A origem da vila se deu nesses dois núcleos, Antônio Dias e Pilar, e não na praça. A conformação, a ocupação da praça acontece por volta de 1740, com a instalação da sede administrativa. O Rancho do Ouro gerou urbanização para a cidade e Vila Rica se desenvolveu. É o centro administrativo da capitania mais rica, não apenas do Império Português na América, mas do Império Português ultramar. A população dessas minas era maior que a população das grandes cidades norte-americanas da época. O município prosperou economicamente graças à riqueza da mineração. Em 1720, foi escolhida como capital de Minas Gerais. No final do século XVIII, a mineração começou a dar sinais de esgotamento. A arrecadação da coroa portuguesa diminuiu. Sistemas de fiscalização e captação dos tributos minerários, como o quinto e derrama, foram desenvolvidos. Assim, os conflitos começaram a surgir. Durante muito tempo, Ouro Preto permaneceu como um barril de pólvora, pronto para estourar a qualquer minuto, porque você tem várias oligarquias, vários grupos políticos interessados em ocupar essa cidade.
Nenhum outro município brasileiro acumulou tantos fatos históricos relevantes à construção da memória nacional como Ouro Preto. Um dos movimentos mais importantes foi a Inconfidência Mineira. Em 1741 foram exportadas aproximadamente 12 toneladas de ouro das Minas Gerais para a metrópole portuguesa. Em 1776, 20% da população de toda a colônia portuguesa na América habitava a capitania das Minas. Isso é muita gente, muitos escravizados, muita tensão. E a Conjuração Mineira nasce muito dessa tentativa da metrópole de extrair o máximo possível já num período de decadência e, por outro lado, os conjurados querendo se autogovernar, querendo liberdade suficiente para manter o ouro que restava nas minas para benefício próprio. A Inconfidência entrou para a história do Brasil como um dos movimentos mais importantes contra a dominação portuguesa. Intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros fizeram parte desse grupo. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, é lembrado como o principal líder do movimento. Em 1823, a cidade passou a se chamar Ouro Preto. Com o declínio da mineração, um novo capítulo foi iniciado. Com a queda das atividades econômicas, em 1897, a cidade perdeu a condição de capital para Belo Horizonte. Porque vamos supor que Ouro Preto continuasse como capital. Então você tem uma série de problemas que são criados com o adensamento populacional, com o crescimento urbano, com a metropolização da cidade. O fato da transferência da capital para Belo Horizonte fez com que aquele cenário, durante muito tempo, ficasse preservado. Com a transferência da capital, a população do município diminuiu. No entanto, o maior acervo edificado de arquitetura colonial barroca e do rococó fora da Europa foi preservado. Os casarões, as ruas e vielas estreitas, belíssimas igrejas ornadas em ouro e a arte barroca fizeram com que Ouro Preto fosse decretada Monumento Nacional em 1938. Em 1980, outro marco. Ouro Preto é declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A cidade foi o primeiro sítio brasileiro a receber o título. Esse título trouxe para a cidade mais proteção ainda, para o centro histórico, para as ruas, para o casario. Isso, além desse sentido de preservação, ele traz também com ele a divulgação da cidade. Então a cidade foi mais difundida culturalmente, historicamente, atraindo assim mais turistas para a cidade. Ouro Preto é uma das cidades históricas mais visitadas no país. Muitas igrejas, museus, capelas, oratórios atraem turistas do mundo inteiro. É um patrimônio que não é só meu, não é só do brasileiro, ele é de todo mundo. Mesmo com o fim do ciclo do ouro há mais de 200 anos, Ouro Preto é considerada fundamental para o país. Cidade que respira história, arte e cultura em cada esquina. E se tem um destino que não pode faltar no roteiro de quem visita Ouro Preto, são as famosas igrejas históricas. Cartões postais da cidade, os templos religiosos atraem fiéis do mundo inteiro e estão diretamente ligados à história de Minas Gerais e do Brasil. A expressão da fé está presente em toda a cidade de Ouro Preto. Basta olhar em volta para perceber os traços de religiosidade. As igrejas monumentais são símbolos históricos da antiga Vila Rica. A maioria foi construída pelas Irmandades durante o ciclo do ouro no estado. Os templos religiosos ajudam a contar a história dos mineiros no período colonial. A igreja que vai fazer o registro de nascimento, de batismo, de casamento. É a igreja que normatiza toda essa vida cotidiana da população. Então a igreja ela é um ponto fundamental, central na vida das pessoas do século XVIII. Com origem europeia, as Irmandades eram associações de homens de diversas camadas sociais
que tinha objetivos comuns, além da devoção a um santo católico. Eram ordens de pessoas civis, laicas, que vão criar redes de sociabilidade para poder proteger umas às outras. Então, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos vai se responsabilizar por tentar proteger os escravizados. A construção das igrejas ultrapassava sentimentos de fé e devoção. Na época, se tratava de uma disputa política e econômica. São várias ordens, inclusive disputando o espaço na cidade. Qual é a ordem mais importante? Qual é a ordem que vai influenciar mais a política? Qual a ordem com maior número de adeptos? Porque esse número traz o quê? Também retorno financeiro, também status social. A que mais se destacou foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1712. Foi ela responsável pela construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. É uma igreja profundamente eucarística em toda a sua simbologia e a relação com a Irmandade do Santíssimo. Depois as outras irmandades também. Aqui do século XVIII, talvez tenha sido a paróquia, como se chamava na época, freguesia, que havia mais irmandades e ordens terceiras, movimentos leigos, né? Próprio do catolicismo mineiro. O templo foi construído entre 1700 e 1703, no local de uma antiga capela dedicada a Nossa Senhora do Pilar. Estima-se que a igreja esteja entre as que mais receberam ouro na decoração. A cidade de Ouro Preto é uma cidade toda mariana. A gente vai observar várias igrejas, capelas, oratórios, pequenas ermidas dedicadas a Nossa Senhora. A fundação de Ouro Preto começou com duas pequenas vilas, Arraial de Nossa Senhora do Pilar e de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Nessas vilas foram construídas duas das mais belas matrizes do Brasil. Isso mesmo, Ouro Preto tem duas matrizes. Uma delas é de Nossa Senhora do Pilar, que acabamos de conhecer, e a outra é essa aqui, Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Neste local aqui já existe uma igreja primitiva que remonta ao século XVII, final do século XVII. Mas era uma capelinha. Ora, essa igreja foi construída no início do século XVIII. Ela começou a ser construída em 1727 e foi terminada em 1746. O projeto dessa igreja é do Manuel Francisco Lisboa, que é o pai do Aleijadinho, que era arquiteto. Em seu interior, é possível ver as três fases da arte barroca brasileira. É uma das igrejas mais importantes de Ouro Preto, porque ela contém 9 retábulos. E todos os retábulos são diferentes um do outro. Então, uma grande riqueza de arte nesses 8 retábulos laterais e também no retábulo mor, onde está a imagem da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Tanto Manuel como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, estão enterrados no templo. Desde 1968, a matriz abriga o Museu Aleijadinho, que reúne obras do grande artista do barroco mineiro. Outro templo que merece destaque é a Igreja de São Francisco de Assis. O local é considerado uma das obras mais importantes do mestre Aleijadinho. Percebe-se ali que ele alcançou o ápice da técnica, né? A composição, a harmonia na composição e na ornamentação do estilo já do rococó. A igreja conta ainda com trabalhos do mestre Ataíde. O artista foi o responsável pela pintura da Assunção da Virgem Maria no teto da nave da igreja. A obra é um dos seus trabalhos mais apreciados. Contemplar a riqueza de detalhes e fazer experiências de fé. Visitar as igrejas de Ouro Preto é receber uma bagagem repleta de histórias. E a gente que não viveu aquele tempo, a gente consegue entrar um pouquinho na história.
Então realmente é muito emocionante. O belo nos aproxima de Deus. E você vai conferir no próximo bloco o museu dedicado à moeda brasileira que reconta as mudanças econômicas ao longo do tempo. É daqui a pouco. Uma história tão rica como a de Ouro Preto não poderia ser perdida. A cidade é repleta de museus e eles permitem ao turista conhecer diferentes faces históricas desse município. O primeiro a ser visitado por nossa equipe é o Museu da Inconfidência, retratos da revolta que marcou o Brasil e que nem sempre estão nos livros. Bem no centro histórico de Ouro Preto, na Praça Tiradentes, está a estátua do personagem que dá nome ao local. Aqui é possível encontrar o Museu da Inconfidência, lugar ideal para conhecer um pouco mais sobre a história contada nos livros. São 14 salas divididas em 2 andares. Já nos primeiros cômodos, o visitante tem a oportunidade de ver uma série de objetos do período colonial brasileiro, itens da construção civil, meios de transporte e, claro, um pouco sobre a mineração. Depois de saber sobre o contexto histórico conhecido, é hora de visitar a Sala da Inconfidência. Cada pessoa é convidada a olhar para o movimento de forma mais profunda. As pessoas aqui não eram mais portugueses, eram já brasileiros, né? Já nascidos, embora filho de portugueses ou já filho de brasileiros. Então esse distanciamento da coroa também começou a motivar um distanciamento mais real, por diversos interesses, né? Seja porque a gente tinha aqui diversas oligarquias que se sentiam extorquidas pelo pagamento de impostos, seja por outros mais idealistas que pensavam exatamente também na libertação, né, desse país, esse país se tornasse independente de Portugal. Então aí nasce a Inconfidência Mineira. Na tentativa de frear a insatisfação popular, a coroa portuguesa reforçou seu poderio militar. Na época, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, chegou a fazer parte do grupo. Ele toma consciência e rompe, né, digamos assim, se torna um agitador político nesse momento. Mas, inicialmente, isso é curioso, né, o Tiradentes é cooptado, né, pela coroa portuguesa contra a população que aqui estava. E é nesse momento que ele percebe que ele estava a serviço do explorador, né, de amigos, de parentes, enfim, da sua gente, né, já. O visitante descobre que o movimento que cresceu no local também foi contido pela coroa portuguesa. Os envolvidos foram presos, julgados e condenados. Réplicas de roupas, documentos da conjuração e do julgamento dos inconfidentes podem ser encontrados no museu. Dá para ver, por exemplo, um relógio que pertenceu a Tiradentes, único dos condenados morto pelo Império Português. Visitar o Museu da Inconfidência é a oportunidade de ter informações que durante muito tempo não estiveram nos livros de história. Um exemplo são as imagens que sempre representaram o julgamento de Tiradentes. Reconstrução tanto do julgamento de Cristo quanto de Sócrates, né? Então, uma construção ideológica, né, de uma figura heróica. Que não era bem assim, né? Porque, como todo movimento, como todas as pessoas, ela tem suas contradições. Construção relacionada ao contexto em que o museu foi criado em 1938. Não é desinteressada essa construção de heróis nacionais. Então, já desde a proclamação da República, né, ou seja, desde o período da independência, você tem a escolha da Inconfidência Mineira para a construção de heróis nacionais. Né? E é claro que a aproximação vai ser exatamente com o cristianismo. Se você olhar aqui nessa sala, você tem, né, e aqui está do modo como ela foi pensada no início do museu, uma parte das traves da forca de Tiradentes em forma de cruz.
Na sala do Panteão estão os restos mortais dos inconfidentes trazidos do exterior pelo governo brasileiro. Nas outras salas do prédio estão as imagens que representam bem a vida cultural religiosa, do início do período colonial até a independência. 2 andares de uma verdadeira viagem no tempo. Para Henrique, oportunidade da filha ver de perto o que está estudando na escola. Vivencia, né? Quando sai do livro e vai para a vida real, você sente de uma forma diferente, meio que quando está só na parte, como posso dizer, dentro de sala, fica meio como se fosse uma fantasia. Na hora que você vê pessoalmente, você vê que existiu, você vê que algumas coisas eram mais brutais do que falam e outras mais bonitas do que acontece de verdade. Já para Maria Cecília, esta é a chance de revisitar os bancos da escola, mas sempre com um novo aprendizado. As primeiras informações escolares, você fica imaginando que é uma forca, o que foi realmente Tiradentes, quem foi, o que ele fez, né? Aí, com a maturidade, você vai analisando sobre outra ótica, né? É fantástico, é um resgate da história mesmo. Se aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer mais sobre a Inconfidência Mineira, a poucos metros de distância, ao lado da igreja de Nossa Senhora do Carmo, o convite é outro. No Museu do Oratório, dezenas de peças permitem compreender a fé no tempo colonial. Nos primeiros anos dos portugueses no Brasil, os povoados ficavam mais distantes. As fazendas eram mais amplas e haviam poucos padres. Neste contexto, o oratório foi a forma encontrada pelos fiéis para terem um lugar de oração por perto. Então, os oratórios eles funcionavam como pequenas igrejas dentro das casas de fazendas grandes e importantes e pequenos altares dentro das casas mais modestas, mais simples, desses povoados aí mais perdidos pelo interior do Brasil. Então, quando aparecia um padre, abria-se o oratório, enfeitava-se, decorava-se, colocava flor, e diante do oratório, na presença do padre, celebrava-se os ofícios religiosos, casamentos, batizados, o que fosse. Objetos simples e mais sofisticados. Neste museu, o visitante tem a oportunidade de ver 162 tipos de oratórios e mais de 300 imagens. Acervo doado ao IPHAN em 1997 pela colecionadora e restauradora Ângela Gutierrez, que identificou a importância histórica das peças. Porque tem um momento na vida do colecionador que ele entende que ele é mais, a coleção é mais importante e mais forte do que ele colecionador. Eu senti isso, então comecei a procurar um lugar, até que o padre, que era uma personalidade fortíssima de Ouro Preto, ele me falou, olha, eu tenho aqui Casa Capitular da Ordem do Carmo, está vazia, eu te cedo. E tá aí o museu. No primeiro andar do museu é possível ver diferentes oratórios itinerantes, ou também chamados oratórios de viagem. É que eles levavam como se fosse um objeto de sorte, um patuá. Ou então nos oratórios pequenininhos que estavam dentro dos embornais, das capangas, dos baús de viagem, no lombo dos burros, amarrados na sela do cavalo. O oratório, o santo de devoção, ele estava sempre acompanhando as viagens, portanto chama-se oratório de viagem. Os oratórios eles vêm cumprir essa parte eucarística da vida do homem do século XVIII. Tá certo? Então, assim, sempre rezar e comungar nos domingos e dias santos, por exemplo. Então, ele é um acessório fundamental na vida dos tropeiros, dos viajantes, dos esmoleres, das várias categorias que o oratório tem. Na época, os fiéis eram movidos pelo desejo de ter uma imagem de devoção. Qualquer objeto poderia se tornar um oratório, inclusive uma bala de cartucheira. Aquilo ali caiu no chão, não tem função mais, pegava-se aquilo ali e ali dentro colocava-se uma mini imagenzinha e aquele oratório passa, e aquela bala de cartucheira passa a ser um oratório e o devoto ou a devota passam a usar aquilo junto do corpo deles. Já nas cidades, as chamadas peças de esmoler eram utilizadas para pedir doação à igreja local. Exemplares que também podem ser vistos no primeiro andar.
assim como os oratórios de convento e aqueles usados pelas mulheres. No segundo andar, é possível encontrar os oratórios domésticos de pequeno e médio porte. O tamanho dos objetos tem ligação com a posse das famílias. Uma casa mais importante, o dono daquela casa tinha posses, ele era maior, era mais rico, mais requintado. Se era uma casa mais humilde, mais simples, era um oratório mais simples, mais pobre. Regiões do Brasil bastante definidas ali. Ali fica muito claro, por exemplo, os oratórios do norte e do nordeste, que são alegres, coloridos, onde tem sol, onde tem mar, né? Os oratórios mineiros, mais escuros, mais sisudos, mais fechados. O visitante descobre que as peças maiores ficavam nas salas das casas e também serviam de capela. São os chamados oratórios de ermida. Se nos 2 primeiros andares os oratórios são mais rústicos e populares, no terceiro estão as peças de devoção mais eruditas e trabalhadas. Materiais mais nobres, são imagens bastante trabalhadas. Você vê ali já artistas, né? Entalhadores que conheciam estilo, que tinham compromisso com os estilos. Muito ouro, muita prata, tem pedras. Então, no terceiro andar, é um tipo de peça mais erudita e os de grande porte. Tem, inclusive, uma ermida de fazenda que pode ser chamada de altar. Neste mesmo andar, encontramos esse objeto de devoção. A história deste oratório é especial. Em 1997, foi escolhido para ficar no quarto que hospedou a pessoa que hoje é um santo da igreja. E o arcebispo do Rio de Janeiro, na época, me ligou e me pediu para levar um oratório para ficar no quarto do Papa João Paulo II, porque ele celebrava todas as manhãs, aliás, de madrugada, a missa dele. Eu escolhi, como eu estou te falando, um oratório de maior porte, um oratório erudito, mineiro, e tive, assim, a emoção que está aqui até hoje, de ter entrado no quarto dele, depois do quarto pronto. Pequenos ou grandes, simples ou cobertos de ouro, os itens ajudam a compreender a importância da fé na construção da nossa identidade. Para quem teve contato com os oratórios em alguma fase da vida, o museu também é oportunidade de voltar no tempo. Lembro a minha família católica, né? E eu lembro de um oratório passando de casa em casa e a gente fazia novena, né? Eu era criança. E eu lembro que esse oratório passava na cidade inteira, era uma cidade pequena, então quando chegava na nossa casa, assim, era uma alegria, assim, que a gente... E aí era uma devoção também, né? Que a gente respeitava, né? E sabia que era um momento bem especial. Experiência que cumpre o objetivo de aproximar passado e presente, fazer com que a história esteja ao alcance de todos. Missão também assumida pelo Museu Bullier, fruto de uma trajetória de amor, arte e fé em mais de 1000 peças. O espaço, inaugurado no ano passado, é abastecido pela doação de colecionadores, acervo que representa uma síntese da arte barroca no mundo. A coleção Bullier Caminhos da Fé leva o sobrenome de Jacques e Helena. O casal reuniu por mais de 60 anos as obras que compõem o acervo do museu. A história começou com a nossa lua de mel, que foi em Salvador. Lá tivemos o primeiro conhecimento assim, da arte barroca, visitando as igrejas. Então, nos deu vontade também de adquirir alguma peça. Nós estamos pensando o que vamos fazer com essa coleção, queríamos fazer algo útil. E um dia estávamos em Ouro Preto. E o assunto veio, como será o futuro? Então nós dissemos, nós ainda não sabemos, porque gostaríamos de partilhar essa alegria que nos foi dada. Aí surgiu a coisa, vamos doar e vamos fazer um museu. São mais de 1.200 peças de diferentes regiões do mundo. A coleção conta com obras de viagens
realizadas no interior do Brasil e em países colonizados por Portugal e Espanha. O grande diferencial desse museu é que aqui em Minas a gente tem um destaque muito grande para o barroco produzido por nós, por nós mineiros. E aqui nesse museu a gente vai ver uma possibilidade de uma nova perspectiva de comparação de barrocos produzidos em diferentes regiões. 5 salas ajudam a contar as histórias e características dos povos que construíram cada item. Nessa primeira sala, a gente dá destaque para peças asiáticas, sobretudo de Goa e Filipinas, que foram 2 colônias, 2 centros coloniais, tanto dos hispânicos quanto dos portugueses. E a gente vê essa primeira peça aqui. Essa peça é a Nossa Senhora do Mar. A gente observa que o rosto dela é feito em marfim, que é uma solução plástica muito específica dessa região asiática. Aqui a gente já está em outra sala, falando de outra região, que é a região sobretudo andina. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre os povos originários e vai refletir também sobre como que foi esse contato dos hispânicos com esses povos. Aqui a gente tem o uso da prata, do ouro também, vertido, mas dando destaque à prata. Então a gente tem peças que vão ser destaque para vários tipos de rito cristão católico, como o ostensório, a gente tem as conchas batismais. Já no terceiro espaço, o público pode encontrar peças das Américas do Sul e Central. Os destaques são os painéis da antiga América Hispânica. Aqui, nesse quadro de Santo Antônio, por exemplo, a gente vai ver esses elementos, As flores, a gente vai ver os animais estando presente, vai ter a característica das flores que são próprias da localidade. Então a gente vai ver muita presença de flores, de animais. Então esses elementos fitomórficos, zoomórficos, que são tão importantes para esse povo, dentro da configuração e compreensão de mundo deles, vão estar explicitadas também nessas peças. Natália, chegamos no Brasil. A partir daqui, o que o público pode encontrar? Então, aqui a gente está no Nordeste do Brasil. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre como foi essa realidade de produção barroca na Bahia, que era a capital da colônia brasileira, e portanto a gente vai ver que o trato das peças recebe muito mais douramento, A gente percebe que tem peças muito monocromáticas, então as vestimentas dos santos, das santas mais marrons, em detrimento das outras localidades. A gente vai ver que muitas peças vão ser mais retilíneas também, o planejamento mais retilíneo, em detrimento das outras 2 localidades que citamos, que tem um planejamento mais esvoaçante, que vai ter uma fluidez maior. Chegamos na última sala do museu. Qual sala é essa, Natália? Aqui a gente está em Minas, nosso território, que é um território tão especial, que vai trazer uma característica tão diferente, Principalmente porque as ordens primeiras não puderam estar aqui, e aí tem uma certa autonomia maior na produção barroca de Minas Gerais, e a gente vai ver isso muito explicitado nessa sala. A gente vai ver aqui esses santos tão pequenininhos, que vão acompanhar os devotos de uma forma muito íntima. Então, uma aproximação cada vez mais do humano e o divino nesse cenário. A gente vai ver aqui também os oratórios, pensando nessa dificuldade desses devotos de ir de uma localidade para outra, Então, às vezes as ermidas ainda estavam em um processo de construção. E aí a gente tem o devoto trazendo um pouquinho da igreja para dentro da tua casa. A palavra de Jesus que disse, tudo que é meu é teu. Acho que eu sou muito feliz de partilhar a alegria que tivemos da nossa vida, de ter essas peças. Dedicamos muito tempo a essas imagens. Quem vai lá ver a coleção vai sentir esse caminho. Generosidade que poderá perpetuar a história. Você vai conferir no próximo bloco como a cidade preserva sua rica espiritualidade que vai além das igrejas históricas.
A história e cultura de Ouro Preto permitem entender por que essa foi a primeira cidade brasileira a receber da Unesco o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. A cidade traz em sua trajetória uma rica espiritualidade que encanta o visitante e durante a Semana Santa quem visita Ouro Preto tem a chance de ver de perto que a fé vai além das igrejas históricas. Destino ideal para quem gosta de arte, história e cultura, Ouro Preto também é uma escola de fé. Não apenas pelo grande número de igrejas, e sim pelo modo como a semana mais importante para a fé cristã é celebrada. Na Semana Santa, as sacadas de casarões do Centro Histórico revelam a importância do período e ajudam a movimentar o turismo local. Esse grande evento cristão, esse grande evento religioso, ela enche os olhos com a arte, com a tradição, mas ela é um alimento também para a alma, porque é um momento de muita devoção. A Semana Santa por aqui é marcada por particularidades, tanto nos momentos oracionais quanto nas celebrações litúrgicas e nos locais onde as solenidades acontecem a cada ano. Aqui em Ouro Preto são 4 paróquias e 2 são do Centro Histórico, a paróquia de Nossa Senhora do Pilar e essa paróquia aqui de Nossa Senhora da Conceição. E já é tradição o revezamento da preparação da Semana Santa entre essas 2 paróquias. Então, nos anos ímpares, é a paróquia Nossa Senhora da Conceição que prepara a Semana Santa, como está acontecendo este ano. E nos anos pares, a paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Esse revezamento é antigo, é tradicional, já centenário, esse costume de unir as 2 paróquias do Centro Histórico para a preparação da Semana Santa. E é bonito porque cria também um clima de comunhão, não só entre os párocos, mas entre os cristãos leigos e leigas também. Na véspera do Tríduo Pascal, igrejas e Centro Histórico ganham mais visitantes. A riqueza religiosa transforma a rotina de quem passa pelo local. Foi assim com Edna e o marido, que decidiram permanecer em Ouro Preto e viver bem a Semana Santa. Ontem, quando nós chegamos na primeira visita, como nós estávamos começando o turismo, né? Quando nos deparamos, chegamos na igreja, o padre estava lá recebendo confissão, nós confessamos e já começamos a nossa conversão ali naquele momento. Então, assim, o que nós estava sendo guiado pelo um guia ateu, que é um especialista, né, na arte, na história da arte, de repente nós nos reencontramos. Então, a conversão houve ali naquele momento, que com um profissional nos mostrando a arte, de repente nós nos vimos convertidos. Para quem nunca ouviu falar ou tão pouco participou do ofício das trevas, Ouro Preto é o local propício para viver este momento celebrado no município na Quarta-feira Santa. A origem está em uma das orações mais antigas da igreja, o ofício divino, mais conhecido como Liturgia das Horas. O seu alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Leituras são escolhidas. E como estamos em plena Semana Santa, então são trechos da paixão de Cristo, a entrega de Cristo, o cântico do coral, porque tudo em latim, rever todo aquele momento em que a prisão de Cristo no horto, tá vendo? Depois o julgamento de Cristo, tudo, as leituras são feitas também, tudo dentro da paixão de Cristo. No centro do altar há um grande candelabro triangular, chamado de tenebrário. 15 velas são acesas antes do início da celebração. Salmos, cânticos e preces são proclamados para cada chama que será apagada. E os insultos de fiéis que vos ultrajam recaíram. Aos poucos, a escuridão toma conta da igreja. Ao final da cerimônia, apenas uma das 15 velas permanece acesa, justamente a que representa Jesus Cristo, aquele capaz de vencer as trevas. E essas 14 velas nós podemos interpretar como a comunidade da época de Jesus e a nossa comunidade hoje, que deve buscar em Jesus Cristo a luz para a sua caminhada de cada dia. Por um tempo, a única chama é retirada do candelabro. O foco maior aqui é exatamente no mistério da paixão e da morte.
lembra um pouco aquele contexto que Jesus morreu e a terra foi envolta em trevas. Para quem participa da cerimônia, a simbologia é oportunidade para viver de maneira intensa os últimos momentos da vida de Jesus. É uma reflexão, é um sentimento muito grande de estar perto, né, de participar, de poder saber e ver o que foi para Cristo tudo isso que nós estamos assistindo, né, e que ele viveu. Apesar de ser ofício das trevas, a celebração é uma mensagem de esperança, daquele que venceu a escuridão e a morte. Para além das trevas, que todos nós experimentamos também, dos sofrimentos, das dores, dos pecados, nós buscamos em Jesus Cristo a luz para a nossa caminhada. Outra manifestação religiosa que toma as ruas da cidade durante a Semana Santa é a procissão do fogaréu. Na noite da Quinta-feira Santa, centenas de fiéis saem em caminhada para recordar a busca e a prisão de Jesus no Monte das Oliveiras. Ao som das matracas e ao toque dos bumbos, homens encapuzados percorrem as famosas ladeiras de Ouro Preto. É o início da procissão do fogaréu. Também conhecida como procissão das endoenças, a tradição do século XVIII simboliza a busca e a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. Os farricocos, que representam os soldados romanos, vestem trajes de origem medieval utilizados por penitentes. A intenção é que pudessem expiar seus pecados sem ter que revelar publicamente a identidade. Durante a Semana Santa, a procissão é um hábito comum em algumas cidades do Brasil. Por mais de um século, o rito deixou de ser realizado no município de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. Tradição que foi retomada em 2019. Nesses últimos anos, a gente tem feito alguns resgates de algumas tradições de Ouro Preto. E durante a Quaresma, como tem acontecido, algumas vias sacras, como faziam as irmandades e ordens terceiras no período colonial, sobretudo o que se torna solenizando mais esse período de Quaresma. E um dos fatos que nos levou foi uma busca também, uma pesquisa sobre a procissão do fogaréu que existia em nossa cidade. Na antiga Vila Rica, a procissão acontece na noite de Quinta-feira Santa. A caminhada tem início no lugar da última ceia de Jesus com os apóstolos. A multidão de fiéis segue na busca pelo Cristo. A segunda parada é feita em uma das igrejas históricas da cidade, que simboliza o Monte das Oliveiras. De acordo com as Sagradas Escrituras, após a última ceia, Jesus reza com seus discípulos e acaba sendo preso pelos soldados romanos após ser traído por Judas. Quando se chega ao local onde acontece a captura de Jesus, canta-se um moteto alusivo ao que está acontecendo ali, e fazem sensação da imagem de Jesus. É um momento, digamos assim, de expressão também da nossa adoração a Jesus Cristo e de respeito a Ele nesse momento da sua vida específica. A imagem de Jesus é carregada pelas ruas da cidade até o local da prisão. Mais uma vez a caminhada é interrompida. É hora das canções em latim referentes ao período. São chamados motetos, gênero musical polifônico que surgiu no século XIII. A procissão é oportunidade para viver um aprofundamento espiritual. O fiel é chamado a recordar e meditar os últimos momentos da vida de Jesus. Só que não é só uma recordação como se fosse um teatro. É uma oração também sobre esses momentos da vida de Jesus. Eu costumo dizer que a Semana Santa é período de confronto. Os mistérios que celebramos da vida de Jesus devem ser confrontados também com a nossa vida. E as pessoas também têm suas agonias, suas paixões, suas dores, seus sofrimentos. Então é um momento de rezar também a própria vida.
Embora seja um momento cultural, um resgate para a nossa cidade, a cerimônia da procissão do fogaréu, o intuito dela é religioso. Então vai um soldado com um balaio recolhendo os pedidos de oração que serão incinerados após o momento. Já de madrugada, o cortejo termina com a prisão de Jesus. As portas da capela são fechadas e a procissão termina em silêncio. Um momento de reflexão e fé. Um povo que caminha com Cristo na certeza de que o sofrimento não é o fim. Pensar nessa procissão do fogaréu, que a prisão de Jesus gera, de certa forma, uma revolta dentro da gente, mas uma revolta que se transforma numa revolução interna de conversão, né? Então, a esperança do domingo de ressurreição é o que nos convida, né? Jesus nos convida a pensar. É esperançoso, né? O que dá esperança, que dá motivação para a gente continuar caminhando. Nessa viagem a Ouro Preto, nós já contamos um pouco de história, arte, cultura e fé. Agora é hora de aprender um prato típico da região, bambá de couve. Já ouviu falar? Aqui em Minas, quando você visita a casa de alguém, é quase impossível sair de barriga vazia. Por isso nós viemos a Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto, conhecer uma receita típica da região. E quem vai ensinar esse prato pra gente é o chefe Adriano de Sales, que vai ensinar como preparar e também contar um pouco dessa história, né, chefe? Sim. Bambá de couve é um prato tradicional que vem da senzala e é um prato muito antigo aqui da região de Ouro Preto. E esse prato leva o quê? Esse prato ele é composto tradicional de banha de porco, alho, sal, fubá e couve rasgada. 2 colheres de chá e meia de fubá. Quanto de água? E a gente colocou aproximadamente 400 ml de água. E por que é tão importante hidratar nesse caso? Para não empelotar no processo seguinte. E tem um tempo certo de ficar mexendo? Não, é só até tirar... É só até mesmo a gente chegar num ponto de deixar nesse ponto aqui. E aí a gente vai seguir a receita colocando o alho. Nós vamos colocar aqui a primeira colher de gordura. Uma colher de alho e uma colher de gordura. Isso, de banha de porco, de banha né? de porco, perfeitamente. A água fervendo. Quanto tem É aproximadamente 600 ml a princípio, depois talvez a gente use mais um pouquinho. A água então tem que estar fervendo nesse caso, né? Exatamente. Se tivesse frio, a gente teria que esperar um pouquinho. Aí a gente vai agora iniciar o processo. O bambá, ele é tipo um angu que você pode escolher se ele vai ser um pouquinho mais consistente ou um pouquinho mais ralo ou não. Aí o ideal do bambá é que ele seja mais um tipo de sopa. O ideal sim, é que também aqui na região é conhecido como mingau, então tem que ser um processo, ele tem que estar um pouquinho mais ralo. Aí a gente vai mexer aqui até chegar num ponto de mingau. Enquanto o senhor está mexendo aí, chefe, você falou como é que era essa relação aí do bambá com os escravos? O senhor falou que era uma comida bem de senzala. Bem de senzala. Qual era a relação desse? Era uma comida onde que na época do frio aquecia, né? E muitas vezes o escravo poderia estar numa situação um pouco debilitada, é um prato fortificante, bem fortificante mesmo. Por causa do fubá? Por causa do fubá. E a couve também dá uma... Exatamente. A couve era uma coisa bem tradicional aqui na região. O sal, que o senhor falou que tem, o sal ele vem depois? Ele vem depois. Ele vai vir no processo final, para dar sabor. Isso no bambá de couve tradicional. Uma vez que eu coloco os adicionais, todos já têm sal, então eu não coloco mais sal. Entendi. Porque aí tem o tradicional, que é esse que a gente vai fazer num primeiro momento, e esse restante, com o tempo, foi dando uma incrementada, Exatamente, né? foi se modernizando. Esse é o ponto. Ele já está chegando no ponto correto. A gente vai deixar aqui esquentando um pouquinho, e nós vamos passar para o próximo processo, que é puxar a couve. Sigo também com um pouquinho só aqui de alho para aromatizar essa couve. A banha é o quê? Meia colher nesse Meia caso, colherzinha, né? isso, meia colherzinha só para... Isso. Vou dourar aqui
um pouquinho esse alho e entro com a couve. E a couve tem quantidade correta? Sim. Tem, aqui a gente tem 2 folhas de couve aqui e a gente faz ela rasgada. Chegando nesse ponto, já é o ponto certo de a gente reservar para dar seguimento na receita. Vou colocar um pouquinho de sal, certo? Lembrando, não vou colocar muito sal porque eu vou adicionar depois alguns outros itens. Mas às vezes se a pessoa quiser sem outras carnes, também dá certo, né? Também dá certo. Pode fazer só desse jeito mesmo. Exatamente. E aí, eu vou para o processo final, que é adicionar a couve. Esse é um prato que geralmente, em média, demora o quê? Meia hora para ficar pronto? Meia hora fazendo bem devagar. Bambá de couve tradicional já está pronto. Gente, TV que não tem cheiro, mas olha, o cheiro tá muito bom desse bambá, viu? Tô animada, tô com expectativa. E aí, a gente já pode começar com a segunda parte, que é agora o bambá de couve mais moderno dessa região. Calabresa, 2 colheres de sopa de calabresa. Lembrando que ela já foi puxada, já tá pronta, né? Vou entrar com 2 colheres de bacon. O bacon é em cubos. Nós estamos trabalhando com fatiado, mas geralmente a gente pode trabalhar com bacon em cubos, tá ok? Agora a costelinha suína, que já foi pré-assada. Tudo isso vai agregar sabores, vai agregar valor. O senhor já tá aqui com a calabresa, o bacon e a costelinha pronta. Sim. Também é necessário, por que é necessário que essas carnes já estejam prontas antes do bambá? Porque o que acontece? Essas carnes, elas já estando prontas, além do processo ser mais rápido do método de cocção, demoraria muito a gente puxar carne por carne para depois finalizar. Então, ela já pronta agrega sabor, porque cada item desse, né, principalmente os defumados, já traz um sabor diferente para o bambá de couve. E aí agora pronto? Agora está pronto para servir. É muito rápido, a gente vai deixar um pouquinho para pegar os sabores, né, de todos os defumados que entrou e a gente já pode servir. Agora é a hora mais difícil dessa receita, que é provar. Eu vou provar esse bambá de couve, que tá com uma cara muito boa. Vou dizer para vocês, se é tão bom assim, hein? Servidos? Muito bom. Nossa, muito bom. Eu já tinha comido bambá, tomado bambá, mas de fato os defumados fazem diferença, né? Faz diferença. Nossa, então, olha. Muito bom. Gente, muito bom. Façam em casa, porque ó, maravilhosa essa receita. E aqui tá bem frio, então dá para esquentar, viu? Muito bom. Nossa, chefe. Que delícia, não é mesmo? E como boa mineira, eu sou suspeita para falar, mas Minas é uma terra muito especial. Agradecemos a nossa equipe de Belo Horizonte por esse trabalho maravilhoso. Assim, chegamos ao fim do nosso programa de hoje e esperamos que você tenha desfrutado dessa experiência única. Siga as nossas redes sociais para acompanhar as novidades do programa. @repórtercn é o nosso endereço. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau!